Voltando aqui a conversa com o doutor Eduardo Leite. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar de flores, viu, gente? Vamos deixar o bate-papo mais tranquilo, mais bonito, mais florido e colorido. A gente vai falar sobre a festa, né, Expo Flora, que começou em Olambra, e aí dando boas-vindas à primavera que começa logo mais. Daqui a pouco você vai ver as novidades em flores que você vai encontrar por lá também. Flores diferentes, lindas, lançamentos e também como você montar um belo arranjo. Daqui a pouquinho aqui no Revista, tá bom? Antes, vamos continuar falando desse assunto que, como eu falei, tá difícil de descer com água, com chá, não desce de jeito nenhum. Esses embargos infringentes, eles deram aí a possibilidade de entrarem com os recursos e serem julgados de novo. Quer dizer, como a gente já falou, é como se nada tivesse acontecido até então. Mas por que eles próprios lá no STF ficaram com essa dúvida se os embargos valeriam ou não? Regiane, o Brasil tradicionalmente sempre foi muito criticado por essa questão, por essa quantidade de recursos. Né? Todos nós sabemos, isso já foi debatida exaustivamente essa questão. E isso, na verdade, sacramenta aquilo que todo mundo fala, o excesso de remédios jurídicos, né? Ou seja, o excesso de recursos. Os embargos infringentes, o que ocorre? Houve uma contradição, né? 5 ministros votaram a favor, 5 votaram contra. 5 disseram que ainda depois da promulgação da Constituição de 88, persistiu, né, os embargos infringentes. Os outros 5 disseram que não, que na verdade foi revogado o dispositivo que amparava, né, o acolhimento dessa questão dos embargos infringentes. Entretanto, e aí veio o voto do Celso resgatando, ou seja, né, ressuscitando os embargos infringentes, que isso se utilizava desde a época, desde o começo do século passado, para você ter uma ideia. Né, isso é um remédio que tem há muitas décadas e que, inclusive, para você ter uma ideia, na época do Fernando Henrique Cardoso, a presidência da República mandou, quando estava se fazendo uma lei específica que tratava exclusivamente com relação à questão de recursos, chegou a mandar pedindo para que colocasse na lei a revogação desses embargos infringentes para não arrastar mais ainda o processo. E que foi derrubado esse dispositivo foi derrubado no projeto de lei pelo Congresso. O Congresso retirou esse dispositivo que caçava, que revogava, que acabava com esses embargos infringentes, tanto é que foi citado até pelo Celso de Mello ontem, essa questão, né? E aí o que acontece? Como ninguém falou absolutamente nada, o Celso de Mello entendeu de que, de fato, esses embargos ainda sobreviveu, né, à Constituição de 88. E o que é que prevê nesse dispositivo que estava adormecido até então? Ele estava adormecido, porque o Supremo nunca enfrentou essa situação de julgar ou não os embargos, a não ser em casos específicos, como a DIN, né, que nós já conhecemos como uma medida constitucional que ela é considerada inconstitucional lá na frente, né, ou mandado de segurança, ou alguma coisa que o valha. Então, o que acontece? O embargos infringentes, ele tem uma configuração que, se 4 dos ministros votarem a favor de uma absolvição ou a favor de alguma situação e os demais votarem contra, então é cabível os embargos infringentes em função dos 4 votos. Se você não teve se você teve abaixo de 4 votos, 3, 2 ou 1, né, ou nenhum voto, então você não faz jus a esse remédio jurídico. E o que acontece? Porque são os 12 condenados, né, os 12 réus, porque esses 12 réus tiveram, durante o seu julgamento, em determinadas situações, em especial no caso de formação de quadrilha, a absolvição por pelo menos 4 ministros. E aí os embargos infringentes, obviamente, invocaram esses embargos infringentes e agora ele foi reconhecido por 6-5. Então, os embargos é exatamente isso. Mas até então, Regiane, vale lembrar que esses embargos, esse remédio jurídico, ele estava adormecido, porque até então ninguém se utilizava dele. Né? Então, foi o primeiro enfrentamento que o STF teve, né, que o Supremo teve, e foi um enfrentamento numa causa, né, que efetivamente tinha um apelo popular, que efetivamente não dava para você... eu entendo que está revogado. Eu acho que eu penso que a Constituição revogou e, na verdade, se estabeleceu outros remédios jurídicos, que, obviamente, deverão ser disciplinados. Mas como o nosso Congresso é lento,
quase parado, a passos de tartaruga, não consegue enfrentar esse tipo de situação. Porque isso quem tem que enfrentar é o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal não pode fazer leis. O Supremo não faz leis. O que eles fizeram com o voto do Celso, resgataram algo que está praticamente, ressuscitou algo que estava já morto, que já não existia mais praticamente no mundo jurídico. Então, isso foi ressuscitado pelo Celso, né, pelo Celso de Mello, pelo ministro. Agora, que de fato a sociedade perdeu com isso, que de fato o Supremo Tribunal perdeu sua credibilidade e que com o voto do Celso de Mello se sacramentou e se promoveu a impunidade no país, isso não tem a sombra de dúvida, porque acabou em pizza. É verdade. Bom, com essas palavras eu vou encerrar o nosso bate-papo, porque eu concordo assim embaixo. Inclusive, pessoas mandando aqui e-mails também, indignadas, é o caso da Maria Ivone. Como um decano faz justiça com o ladrão e essa imensurável injustiça com a nação? Quer dizer, realmente são coisas que tão difíceis da gente engolir. Doutor Eduardo, te agradeço demais. Claro que a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Revista da Cidade, mas obrigado por entender, né, e fazer a gente entender um pouco mais esse momento que o Brasil está vivendo agora. Eu que agradeço. E vamos tentar digerir esse final de semana, né? Vamos. Tomara que venha, ainda bem que venha a primavera aí, para poder deixar um pouco mais, né, alegre a vida. É verdade. E nesse caso, pizza ela pode ser do sabor que for, que não vai ser boa, vai ser indigesta de qualquer jeito. Eu diria que essa pizza está estragada, viu? Podre, com certeza. Vou deixar aqui então o contato do doutor Eduardo Leite no Facebook, 500 melhores júris, para você entrar aí em contato com o doutor Eduardo, que volta na terça-feira que vem. Muito obrigada. Até terça, se Deus quiser. Bom final de semana para todos. Para você também. Muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho...